Eu quero falar aqui com vocês sobre processo civil. O novo Código de Processo Civil, ele inaugura uma nova ordem processual e ele traz ali, logo na sua parte inicial, no momento que ele chama ali de parte geral, vai falar de algumas normas fundamentais do processo civil e ele vai falar de alguns princípios. E aí eu queria te mostrar dois artigos e eu gostaria que você visualizasse o princípio que está sendo indicado aqui. Olha só, o artigo 4º lá do novo CPC, ele fala: as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Vem o artigo 6º da lei e diz pra gente: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Qual princípio você enxergou? Será que você visualizou o princípio da celeridade? O princípio da razoável duração do processo? Foi esse, não foi? Então, veja só, o artigo 4º fala que tem direito de obter em prazo razoável, o artigo 6º fala em tempo razoável. Você não está errado não, tá? A gente pode falar aqui de razoável duração do processo, podemos falar de celeridade, podemos falar até de princípio da cooperação. Todos devem cooperar para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Bom, mas eu quero chamar a sua atenção para uma nova leitura desses dispositivos. Eu quero que você visualize que o Código, o legislador, percebeu que a Constituição ela abre as portas do judiciário, lá naquele princípio do livre acesso ao judiciário. A Constituição diz assim, artigo 5º, inciso 35 lá da Constituição: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A Constituição está dizendo: venham ao judiciário e aqui nós resolveremos os seus problemas. Então, com base nessa ideia, o legislador percebeu que havia necessidade de mudança de um comportamento dentro do judiciário. Porque a prática que vinha sendo aplicada com a legislação anterior, que era o Código de Processo Civil de 1973, a prática era o seguinte: a parte entrava com a ação e caso o juiz constatasse ali algum vício, alguma nulidade, uma falta de legitimidade, por exemplo, ele imediatamente extinguia o processo. Quando muito, abria um prazo e, se não arrumasse, ele extinguia. Então, não havia tanta preocupação em solucionar o problema da pessoa. E o legislador, ele traz agora a ideia, o seguinte: eu abri as portas do judiciário. A partir do momento que eu abri as portas do judiciário, eu estou chamando a pessoa para o judiciário e estou, ao mesmo tempo, dando a ela não apenas um direito de entrada, mas também um direito de saída. Eu estou dizendo a ela: eu vou resolver seu problema. E aí o Código traz essa vertente e fala assim: olha, a ideia é que se solucione o problema. Ou por meio de acordo, ou por meio de mediação, qualquer outra situação, mas vamos solucionar o problema das partes. Em último caso, o juiz vai examinar o mérito, ele vai impor uma decisão judicial. Preferencialmente, vamos tentar o acordo, mediação, conciliação, arbitragem, se for o caso. Vamos tentar fazer com que as partes elas resolvam. Se elas não resolverem, o juiz vai impor uma decisão. Mas aí, o que eu quero que você perceba é que o Código ele tem a preocupação de solucionar aquele problema. O Código aqui, ele vai dizer o seguinte: se tiver algum vício processual, alguma nulidade, o juiz tem que viabilizar o máximo possível para que as partes envolvidas solucionem aquela nulidade. Então, vamos fazer uma nova leitura do dispositivo, pensando num princípio que é trazido agora, que é o princípio da primazia da decisão de mérito. Eu repito, primazia da decisão de mérito. A ideia, agora, é que o legislador enfrente o mérito, enfrente a questão que é posta ao judiciário, ao exame do judiciário. Então, essa é a ideia. E aí, se ele tentou de todas as maneiras solucionar aqueles vícios processuais existentes, eventuais nulidades ali existentes, e não conseguiu, aí em último caso, ele extingue o processo sem examinar esse mérito. Mas a regra é que ele vai examinar o mérito. Vamos fazer uma nova leitura. Olha só. O artigo 4º mostra pra gente: as partes têm o direito de obter em prazo razoável solução integral do mérito. Olha aí, princípio da primazia da decisão de mérito, incluída a atividade satisfativa. Artigo 6º, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Então, eu quero que você passe a visualizar essa ideia, solução do
mérito, solução do problema. As provas vão cobrar isso? Eu tenho certeza que vão cobrar. Olha só, já cobraram. Essa prova aqui da Prefeitura de Quixadá, no Ceará, falou assim: no regime do novo CPC, a solução de mérito é prioritária. É ou não é? É. Segundo, gerando, como uma de suas implicâncias práticas, o dever do juiz de determinar a correção dos vícios processuais. Item correto. É exatamente isso. Item 2, prova do CESP, auditor aí no Tribunal de Contas do Pará. Em observância ao princípio, olha o nome do princípio, princípio da primazia da decisão de mérito. O seu concorrente está apenas decorando a lei e ele não vai ter conhecimento desse princípio. Princípio da primazia da decisão de mérito. O magistrado deve conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir vício processual antes de proferir uma sentença terminativa, antes de proferir uma sentença sem mérito. Juiz, antes de qualquer sentença sem mérito, veja se é possível corrigir eventual nulidade processual. Essa é a ideia que está no nosso código, item correto. Número 3, em respeito ao princípio da economia e eficiência processual, o novo Código de Processo Civil não admite a convalidação de atos processuais eivados de vício? Não admite? Prova de promotor de justiça de Santa Catarina? Não admite? Errado. Ele admite justamente para que a gente possa adentrar ao mérito, para que a gente possa resolver aquele conflito. Bacana? Gostou? Se você gostou, deixa aí o seu like no YouTube, deixa o seu comentário aqui no Facebook, marque os seus amigos. Eu estou aqui para te ajudar. Meu nome é Alexander Augusto. Você, se já está na nossa lista de transmissão, eu já mando diretamente esse vídeo para você. Se não está, adicione aí 61 981 16 6252. Eu sou professor de Direito Administrativo e de Processo Civil e vou estar sempre te mandando dicas pontuais, bem objetivas, sem blá blá blá. É aquilo e ponto, sem conversinha. Um grande abraço, fique bem, bons estudos. Tchau!